sempre temos que aprender em nossos corações que nós sempre conseguimos se nós nos esforçarmos. Há uma tristeza muito grande em muitos cristãos porque pararam, desanimaram, estão tristes, estão cabisbaixos, mas porque esqueceram da palavra. Quando nós temos uma palavra viva dentro de nossos corações, nós pleiteamos, nós lutamos, nós nos esforçamos e não deixamos de buscar aquilo que Deus nos deu direção. Por isso eu digo, sempre nós conseguimos dar um passo a mais. Quando você está no limite, na hora que você já não suporta mais as dificuldades que assombram sua vida, nós temos a consciência, a certeza e principalmente a fé, que se você se esforçar, Deus vai te honrar. É assim que Deus fala em sua palavra: honrei um que era esforçado no meio do povo. Há muitas pessoas que não se esforçam, e aqueles que se destacam, eu uso de uma expressão, dentro de um pacote de prego, o prego que se destaca é o primeiro a ser martelado. É assim que funciona. Quanto mais você faz, quanto mais você se destaca, quanto mais você tenta fazer chegar ao seu limite, fazer o que está em sua condição de fazer, ali você vai ter pessoas te martelando, trabalhando contra você, tentando impedir, sem falar que você vai ter o inferno contra você. O inferno vai se opor ao trabalho da obra de Deus. Por isso você tem que compreender que os talentos que Deus depositou em você devem ser multiplicados. Mas se você não multiplicar os seus talentos, se você não lutar para crescer e melhorar os caminhos que você tem andado, se você não tem lutado para melhorar os passos que você tem dado, você tem diminuído ou até parado. Talvez você parou, você desanimou. E esse desânimo está promovendo em você uma tristeza, não somente na sua vida pessoal, mas também está movendo pessoas que estão com você. Estraga a comunhão com a esposa, com os filhos, com o marido, atrapalha a sua comunhão com a igreja, com Deus, atrapalha tudo na sua vida quando você deixa de multiplicar, quando você deixa de fazer a obra de Deus assim bem como ela é. Nós precisamos multiplicar e para isso nós temos que sempre dar um passo a mais. Imagine, por exemplo, pessoas, que viveram neste mundo e foram grandes historiadores. Se essas pessoas não tivessem dado um passo a mais, se elas não tivessem se esforçado um pouco a mais, quantos de nós não teríamos hoje, por exemplo, a Bíblia em nossas mãos? Pessoas que colocaram sua fé em ação, pessoas que determinaram, que buscaram para que hoje nós tivéssemos, por exemplo, a tradução da palavra de Deus, para que nós em português pudéssemos abrir a palavra, ter entendimento. Veja que pessoas que elas são ousadas, pessoas que dão um passo a mais serão diferenciadas. E Deus honra as pessoas que se esforçam. Todo o teu trabalho não é vão no Senhor. O trabalho só é em vão quando você não faz em Deus. Agora, quando você faz no Senhor, Deus honra o teu trabalho. E nada mais justo do que falando sobre esse assunto, do que usar as palavras de Jesus para a gente poder, então, colocar em nosso coração essa fé. Em Mateus 25, a partir do versículo 14, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos.
Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Bom, eu vou parar aqui e já continuo o restante com vocês. Então, Jesus faz uma comparação, as pregações de parábolas que Jesus fazia. Anteriormente, ele falara das 10 virgens, que 10 virgens estavam esperando o esposo e 5 se prepararam de forma prudente e 5 não foram prudentes. Quando ele termina de contar essa parábola, na sequência, ele começa a falar da parábola dos talentos. Eu acho muito pertinente para os nossos dias entender que se nós recebemos de Deus um talento, uma capacidade, se recebemos algo da parte de Deus, o mínimo que nós podemos fazer é multiplicar o que recebemos. É lutar para granjear, para conseguir, em o nome de Jesus, entregar mais do que o Senhor espera. A Bíblia fala que aquele que só faz o que é mandado é um servo inútil. As pessoas que só fazem aquilo que são mandadas, elas vão ser sempre pessoas medianas, ou até menos que medianas. E aos olhos humanos, talvez você interprete isso como uma coisa ruim. Mas o Senhor, ele já tem um cuidado de entregar talentos segundo a capacidade de cada um. O Senhor não vai cobrar, não vai chegar até você e chamar a sua atenção de você, por exemplo, ter montado, feito uma igreja, levantado um trabalho em alguma cidade, se você não tem um ministério pastoral. Mas Deus quer que você ganhe seu marido, no caso da senhora, seu marido, no caso do senhor, a sua esposa. O Senhor lhe deu um talento para que você possa alcançar pessoas, para que você possa falar de Jesus para os seus netos, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais. Deus lhe deu uma capacidade para isso. Talvez você diga, eu não vou ganhar o mundo inteiro, eu não consigo pregar sequer, se me derem uma Bíblia e parar na frente de um púlpito para pregar diante de uma multidão de pessoas, eu não consigo. Isso não é o meu dom, não é a capacidade que Deus me deu, mas Deus me deu uma capacidade. Veja que cada um recebeu a capacidade, que recebeu talentos segundo sua capacidade. Agora, o que nós não podemos aceitar, o que nós não podemos achar que seja correto da nossa parte, receber algo de Deus e não lutar por aquilo. Às vezes nós estamos tão preguiçosos, essa é a palavra, preguiçosos, que nós achamos assim, pastor, olha, eu já estou numa certa idade, já sou cristão já há mais de 15 anos, já sou cristão há mais de 20 anos. Pastor, essa história eu já ouvi tantas outras vezes e eu vou dizer para o senhor que eu comecei a me esforçar, mas não adianta, pastor. Está todo mundo mole, está todo mundo desanimado. Essas palavras dizem quem está enterrando o talento. Eu não quero enterrar meu talento, eu quero crescer, eu quero multiplicar, eu quero entregar a Deus dobrado o que Ele entregou em minhas mãos. Nós muitas vezes nós não estamos fazendo mais, nós não estamos nos dedicando mais, porque estamos com medo do Senhor. Quando a palavra diz que nós temos que ter temor, o temor nos dá a entender o respeito. Você diz ter medo do que Deus pode fazer de você. A Bíblia fala que no grande dia, no dia da salvação do Senhor, a Bíblia fala que será começado o julgamento pelo altar, pelos pastores, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos obreiros, pensando que o Senhor está dando para nós essa atribuição no intuito de fazer que nós entendamos que nós recebemos maiores talentos. E por isso nós teremos que dar contas destes maiores talentos. E se desprezamos as coisas de Deus, se desprezamos a palavra de Deus, pense, minha irmã, a senhora está sentada no seu sofá, a senhora está sentada talvez agora aí deitado na cama ainda, bem cedo, ou na mesa do café, pensando que já não há mais tempo, não há mais o que fazer. E a pergunta é, você respira? Você tem vida? Você tem ainda o fôlego de vida? Então há tempo de você fazer alguma coisa. Só não há tempo, o próprio escritor sagrado disse, aqueles que vão para debaixo da terra, aqueles que morrem não fazem obra. Eu não quero morrer, Senhor, eu quero aproveitar a minha vida aqui. Eu quero labutar, eu quero me esforçar. Esses dias atrás, quem acompanha as redes sociais, por exemplo, do missionário R.R. Soares, ele está na Argentina já há uma semana, lá pregando todos os dias, predicando a palavra de Deus, lá na Argentina para os hermanos. Eu digo para vocês, é tão importante ver pessoas que a cada dia que passa ela está crescendo.
Missionário pregando a palavra de Deus, terminava o dia e ainda saía fazer uma caminhada, uma corrida, cuidar do corpo, para poder continuar pregando e anos e anos e anos de pregação. Isso é multiplicar, é dar um passo a mais. Eu estou cansado, eu não consigo, é que o senhor não entende que o lugar que eu estou aqui, pastor, é um lugar ruim, a minha cidade, eu acho que eu tenho que trocar de cidade, pastor, acho que o meu negócio, na verdade, é eu ir lá para os Estados Unidos, que lá vai melhorar as coisas. Pense que enquanto você não entender que o passo a mais tem que ser dado onde você está, você não vai crescer. Por isso que ele está dizendo, olha, eu estou deixando nas suas mãos o que é meu, o talento é de Deus. Eu estou entregando na sua mão o que é meu. Eu só quero que você cuide do que eu estou lhe dando. E o pior, tem pessoas que além de ela não multiplicar, ela perde o que Deus deu. Pessoas que outro tempo eram de oração, não oram mais. Pessoas que outro tempo eram pessoas que evangelizavam. Pessoas que, quando o pastor chamava na igreja, gente, nós precisamos de levantar pessoas aqui para o evangelismo, bater de porta em porta, e vamos falar, vamos ensinar as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, vamos falar para elas que Jesus Cristo voltará e levará os salvos, aqueles que estão chamados para a salvação eterna, porque se você crê no poder do nome de Jesus, você também será salvo. Em outro tempo havia uma alegria tremenda no seu coração. Hoje você nem para a igreja mais vai, nem ouvir a palavra você quer mais. E não é porque Deus ele fez algo para você. Você olhou para as pessoas, você viu que pessoas não queriam fazer. Pastor, já fui até um obreiro da igreja. Há nomenclaturas, dependendo da denominação, tem nomenclaturas diferentes. Já foi até um diácono, foi um levita, foi um ministro de louvor, foi um cooperador, pessoa que estava sempre disposta. Se tinha pessoas no hospital, você ia atender, ia lá fazer uma oração, ainda que fosse só para colocar ali a sua presença, para a pessoa que está ali entender, o amor de Deus trouxe essa pessoa para passar comigo essa aflição. Você já não quer mais visitar pessoas, você um pouco se importa com a sua família. Agora, embora Deus tenha dado a você esse entendimento, você recebeu esse entendimento, você recebeu essa palavra que tem que fazer, mas não está fazendo. Vai chegar o dia do acerto de contas. Vai chegar o dia que você vai falar, pastor, mas a igreja A, a igreja B, a igreja C, o Senhor não vai acertar com o nome da placa da igreja, Ele vai acertar a conta com você. Você deixou de buscar, você deixou de fazer, você deixou de lutar e é por isso que as coisas não estão mudando, porque você baixou a guarda. Sabe aquela pessoa que está no marasmo? Se a água sobe, tá bom, se a cachoeira desce, tá bom, se não tem água também, tá bom. Sabe aquela pessoa que está entregue, né? É uma expressão lá da minha cidade, o pessoal falava, tem gente que está entregue com as cargas, né? Está cheio de coisas para fazer, a pessoa está dormindo. Tá cheio, a vida dela está indo de mal a pior. Está cada dia mais difícil. E ao invés da pessoa fazer alguma coisa, ela senta para dormir um pouco, para descansar. Não é tempo de descanso não, meu irmão. Descansa no céu, levanta a tua cabeça. Você não está indo buscar a Deus por quê? Pastor, é que o senhor não sabe a minha história. Eu não sei da tua história, mas o Senhor sabe que se você não está lutando é porque você não quer. Sempre há esperança, ainda para a árvore que foi cortada, ela não tenha nem vestígio dela, a flora da terra, mas se a raiz dela estiver viva, ao cheiro das águas, ela vai brotar novamente uma árvore, ela vai voltar a gerar frutos. Agora, ao cheiro das águas, me dá a entender ao cheiro da palavra. Quando a palavra vem, meu Deus, eu preciso voltar. Por que eu estou mole assim? Por que eu estou desanimado assim? Por que eu estou fraca assim? Por que eu não busco mais pela minha família? Por que isso está acontecendo comigo? Porque você esqueceu que Deus capacitou você com um talento. E esse talento tem que ser trabalhado, você tem que crescer nele. Eu, como um pastor, eu preciso estudar. Eu preciso ter prazer na leitura da palavra.
Se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo a palavra, se eu não conheço mais de Jesus, eu vou fazer como, né, o nosso líder no Paraná fala, vou pegar e vou vender pastel na feira. Vou vender, e claro que quem vende pastel na feira é muito honrado, e Deus abençoe os amigos que trabalham na feira, mas se eu não estou apto, não quero a palavra, não quero andar com Jesus, eu vou fazer outra coisa da minha vida, porque o Senhor vai me cobrar isso. Por que que eu não estou fazendo e cumprindo o chamado que Deus me deu? Nós queremos ser rigorosos com as pessoas, queremos ser duros a cobrar o pecado alheio, mas esquecemos que a falta nossa também é pecado. Erramos também por não multiplicar aquilo que Deus nos deu. Agora, embora cada um receba uma porção segundo aquilo que você tem capacidade, aquele que granjeou 5 talentos, ele veio e entregou 10 talentos ao Senhor. Eu quero ser essa pessoa. Você quer ser essa pessoa? Diga amém. Eu quero, pastor, eu quero ser essa pessoa. Eu recebi 5, mas eu vou multiplicar, e vou crescer até o fim da minha vida. Até a minha última batida do meu coração nessa vida humana, eu quero falar de Jesus. Eu olho para os exemplos de grandes pregadores do mundo, pessoas que viveram anos, pessoas que chegaram até ser centenário, que viveram a vida toda para falar de Jesus, que de madrugada, de manhã, de noite, de dia, em tempos difíceis, em tempos fáceis, escondido ou aparente nas praças, pregando a palavra. Mas nós estamos um tanto quanto pesarosos, né? E a Bíblia nos ensina que o que amarra a vida de uma pessoa é o seu pecado. Davi, um dos homens mais conhecidos em toda a história, Davi, ele chega um momento da vida dele que ele faz uma oração, ele fala: Senhor, me ajuda, porque o pecado todos os dias estão à minha porta. Quer dizer, eu abro os meus olhos, o pecado está falando comigo. Quando você recebeu um talento e não está fazendo esse talento, fazendo ele crescer, mudando, crescendo, granjeando, você se sente pecador, e é por isso que você se encontra assim. É por isso que você se encontra fraco, desanimado. É por isso que você está assim. A porta se abre a partir do momento que você decide. Davi diz: Senhor, eu sinto picadas nos meus rins. Ele começou a ficar doente física. Tem gente que está doente fisicamente, porque está doente espiritualmente. Você está tão abatido por não estar cumprindo a palavra, por não buscar mais a Deus, o desvio foi tão grande que você está ficando até mesmo doente da saúde, no teu corpo. Você já não tem mais alegria. Se você procurar, por exemplo, na medicina, você vai ver que tem pessoas que elas talvez estão inchadas, estão passando muitas vezes privações de sono, não dormem, não tem paz, não tem tranquilidade, não tem uma certa qualidade de vida. Qualidade de vida não é só ter riquezas. A pessoa não tem um tempo para poder ficar com a família, não tem um tempo para pensar em coisa boa, não tem tempo para ler um bom livro, para ler a palavra de Deus. Ela não tem tempo para nada do que diz respeito às coisas de Deus. Ela vai ficando muitas vezes: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, é tudo estresse. Você não está conseguindo vencer as aflições, porque você deixou de produzir. Agora, embora saibamos que muitos não querem produzir, pensando nessa parábola, são 3 pessoas. Uma recebeu 5, outra recebeu 2 e outra recebeu 1 talento. Embora nós saibamos disso, um terço de 3 partes, uma delas não quer trabalhar. Então quer dizer, não é todo mundo. Você está lutando? Digo para você, faça como este servo. Eu granjeei, Senhor, eu labutei, eu me esforcei para entregar ao Senhor algo dobrado, algo melhor até do que o Senhor me deu. Aí diz o versículo de número 21. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É prazeroso para Deus honrar quem se esforça. É prazeroso para Deus tirar você. Mas pastor, olha o que eu estou fazendo. Faça o seu melhor enquanto você não pode fazer algo melhor ainda. Faça. Pastor, as condições que eu tenho são poucas. Eu não tenho como fazer. O que eu tenho que fazer para melhorar isso? Eu preciso fazer o que esse homem fez. O pouco que tinha, ele labutou, ele se esforçou. Deus pega esse homem que tinha 10 talentos e faz o quê, irmão? E transporta ele a um lugar grandioso.
Deus leva ele a um lugar espaçoso, a um lugar que vai ter mais facilidade para o seu desempenho, do seu trabalho de talentos. Porque ele está dizendo aqui, você foi servo fiel. Agora, pastor, é claro, né? É muito mais fácil falar desses talentos quando este homem recebeu os 5 talentos e os outros, pastor. Leia comigo. Versículo 22. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse então o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quer dizer então que não é a quantidade, não é o volume, mas é sim o meu empenho, é a minha dedicação, é o meu esforço que Deus está enxergando. Pensando naturalmente aos olhos humanos, vamos pensar como matemáticos, né? O que granjeou 5 talentos, ele tinha 5, ele multiplicou para 10. Agora esse que tinha 2, ele trouxe mais 2. Não chegou nem perto daquilo que o primeiro recebeu. Agora, aos olhos de Deus, ele fala, esse é fiel, porque o pouco que ele tinha, ele se esforçou e ele teve a mesma porção. A mesma palavra de quem multiplicou 5 foi a mesma palavra dada para quem multiplicou 2. Quer dizer, o trabalho, o passo a mais que nós estamos dando é o que Deus está querendo de mim e de você. É que nós, como diz um ditado, engula o choro, engula as dificuldades e bora para frente. O apóstolo Paulo disse, eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Ele estava labutando para fazer os talentos dele crescer cada vez mais. Por que será que hoje nós não vemos milagres como os dias de Pedro? Que as pessoas, os doentes eram colocados na beira da rua para que ao menos a sombra do Pedro tocasse os doentes e os doentes fossem curados. Por que nós não estamos vendo isso mais? Porque deixamos a simplicidade e achamos que as coisas são assim e acostumamos. Porque agora o versículo de número 24 nos ensina. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, ou seja, este mesmo, assim como os demais, sabia quem era Deus, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Então essa parábola, você sabe que ele está falando de talentos, que era valor monetário da época. Para fazer um comparativo, ele fala, olha, já que você não entendeu o que o Deus Todo-Poderoso fez por você, te entregando uma capacidade. Deus te deu uma eloquência, uma sabedoria, Deus te deu capacidade. Noto muitas vezes, pensando como um pastor, que a grande maioria das pessoas que se esforçam não são as pessoas mais fortes, mais poderosas. Normalmente são as mais humildes, que às vezes até tem pouca leitura, tem dificuldade para ler, tem dificuldade para se expressar, mas a pessoa está fazendo, granjeando. Essas pessoas serão honradas. Agora você, doutor, doutora, que poderia fazer algo a mais, que tem capacidade de chegar mais longe, mas não está fazendo, não está se esforçando. Eu falo isso não com nenhuma maldade em minhas palavras, nenhuma malícia em minhas palavras, mas para que fique bem claro, quando este homem se apresentou, ele disse, eu sei que o Senhor falou comigo, o Senhor trouxe um talento, mas eu fiquei com medo e não fiz nada. Quantas pessoas por medo de dar um passo a mais, de esforçar-se, achando que é muito pouco. Ah, pastor, eu estou aqui somente só com um talentinho, para que eu vou me esforçar? Deixe que os outros façam. Deus não vai cobrar dos outros o que Ele deu para você. Deus não vai pedir para o alheio o que foi pedido a você. Deus deu a você essa capacidade. Você tem a capacidade de tocar, de cantar,
Você louva a Deus, você tem uma palavra, você sempre tem direções, você sabe lidar com coisas que são concernentes às emoções. Use da palavra de Deus para ganhar almas para Jesus. Use da palavra para você alcançar pessoas. Você que está aí hoje lutando, esforçando, ele está dizendo que o inútil servo vai ser lançado no inferno. A pergunta é: posso passar a vida toda cheio dos talentos de Deus, mas se eu não multiplicar eles, esse também será o pecado que me levará para o inferno. Misericórdia, misericórdia de Deus. Então quer dizer que mesmo andando ao lado de Jesus, se eu não fizer o que Ele me deu capacidade para fazer, porque a capacidade que eu tenho hoje pode ser pequena, mas o pouco que esteja fazendo com Deus e em Deus vai multiplicar. Aí a Bíblia fala, até aquilo que este servo infiel, este servo que não labutou, eu vou tomar dele e vou colocar em quem trabalha. Já que aqueles que têm uma certa capacidade não fazem, eu vou colocar na mão daquele que está se esforçando. Deus honra o que se esforça. Deus vai esforçar, vai dar força para você se esforçar. Sabe o que significa esforçar-se? Esforçar-se é fazer força além da sua força. Força além do que você tem feito. Isso é esforço. Fazer força, imagine você empurrando, por exemplo, um peso. Talvez na sua casa, a senhora já foi empurrar um móvel. Já empurrou um móvel na sua casa? Um guarda-roupa para limpar atrás, coisa do tipo? Já fez isso? Quando você vai fazer força, você empurra e não vai. Aí você fala, mas vai ter que ir. Aí você põe mais força. Isso é esforçar. Você faz uma força além da que naturalmente você faz. Isso é fazer esforço. Quando você se esforça de verdade, quando você se dedica de verdade, você consegue. Se você não está conseguindo, é porque ainda está faltando empenho, está faltando dedicação. Eu peço a Deus e oro para que o talento que Deus colocou na sua mão, de ganhar as almas para Jesus, de falar de Jesus, de andar com Deus, de levar pessoas a Cristo, se multiplique. E você volte a fazer a obra de Deus, para que não chegue no último dia e você não seja chamado de servo infiel, servo inútil. Eu quero ser um servo útil na mão do Senhor. Peça para Deus, eu quero ser útil na mão de Deus. Amém? Vamos orar, gente? Lembre que eu falei que nós vamos orar em 3 pastores. Nós vamos clamar aos céus, eu começo orando. Pastor Carlos ora comigo e também pastor Édipo. E eu termino fazendo oração consagrando a água. Você que está precisando de uma oração, essa é a hora de você entrar em oração de combate comigo, em nome de Jesus. Feche seus olhos, clamemos ao Senhor. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, adentramos a Tua presença mais uma vez, com a certeza e a convicção de que todo aquele que busca ao Senhor de nada tem falta. Ajuda-nos, ó Deus. O Senhor tem nos dado a capacidade e talentos de orar pelas pessoas. Meu Deus, que neste momento milhares e milhares de pessoas sejam alcançadas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam libertas, para que o milagre testificado no corpo desta pessoa faça que ela também entenda que ela deve propagar o Evangelho, que ela deve levar a palavra de Deus para as pessoas. Meu Deus, assim unimos a nossa fé. Se tem alguém, meu Pai, agora enfermo, meu Pai, no corpo, na alma, no espírito, nós entramos nessa oração e determinamos a saída de todo mal em o nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor se achegue a todos em nome de Jesus. Verdade, ó Deus, e temos a certeza que o Senhor já está alcançando todos, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Meu Deus, neste momento agora eu peço ao Senhor, libera uma bênção, meu Deus, para a vida desta pessoa, Pai, que está aí, ó Deus, desempregada, que está passando, meu Deus, por algo na sua vida. O Senhor é poderoso para tirar essa pessoa de qualquer situação. Eu peço ao Senhor agora, meu Deus, vem agora com teu poder, com a tua grandeza agora, Deus, e vai visitando cada ser, vai visitando cada pessoa. A tua palavra diz que
Toda planta que o Pai não plantou será arrancada desta vida. O Senhor não plantou a mágoa, o Senhor não plantou o ódio, o Senhor não plantou, meu Deus, essa maldição, meu Deus. Talvez essa pessoa está carregando sobre si uma maldição, a qual não é sua, ó Deus, mas o Senhor vai arrancar agora. E é pelo teu poder, meu Deus, que o Senhor vai arrancar este mal, seja qualquer doença, do alto da cabeça à planta dos pés, seja arrancada agora essa enfermidade na coluna, essa enfermidade agora mental, esse distúrbio mental, em nome de Jesus. Eu paraliso a tua obra, eu paraliso a sua ação agora. Você, em nome de Jesus, vai bater em retirada, soltar este corpo, soltar esta vida, sai desta perna, essa pessoa que tem um inchaço na perna, em nome de Jesus, sai da coluna, da bexiga, do rim, do ovário, do útero, em nome de Jesus, todo mal, toda maldição, saia em nome de Jesus. É verdade, no nome de Jesus, todo mal vai embora, caia por terra, não prevalece contra a vida desta pessoa, a ação do inimigo que causa ansiedade, preocupação, inquietação, o medo, a síndrome do pânico. Em o nome de Jesus, nós repreendemos, nós anulamos e dizemos, vai embora, saia, não volte mais, em o nome de Jesus, e que a tua bênção, ó Pai, o teu poder prevaleça sobre a vida destas pessoas, acrescentando bênçãos extraordinárias, milagres, suprindo todas as necessidades destas pessoas em glória por Cristo Jesus, no nome de Jesus. Sim, ó Deus, em o nome de Jesus, peço ao Senhor que nestas águas sejam colocadas a tua unção, que estas orações a ti enviadas, ó Deus, sejam respondidas, e que no nome de Jesus, todos que beberem desta água, que estejam com quaisquer tipo de enfermidades, seja no corpo, na alma ou no espírito, que ao beberem desta água sejam livres de suas mazelas, que sejam livres de enfermidades, de doenças, meu Deus, e que a partir de agora essa pessoa volte a multiplicar, que ela volte a ser útil nas tuas mãos, que ela volte, ó Deus, com alegria, testemunhando o poder que há no nome de Jesus. Passa, meu Deus, tocando o rim que não funciona mais. Passa, meu Deus, tocando o pâncreas. Passa tocando, meu Deus, em nome de Jesus, os pulmões dessa pessoa. Passa, meu Deus, agora no coração, nas veias coronárias. Passa, meu Deus, agora nas cartilagens, ó Deus, que já não produzem mais nas articulações. Passa nesse joelho, meu Deus, que está, meu Pai, com um problema sério que precisa de uma cirurgia pela medicina. Faça a cirurgia pela fé agora, meu Deus, em nome de Jesus. Esta pessoa que está com problema, é um glaucoma, essa pessoa não enxerga direito, a cada dia que passa ela tem precisado cada dia mais de aumentar o grau do óculos porque ela não enxerga. Eu digo ao estigmatismo, ao estrabismo, tudo aquilo que não foi o Senhor que plantou, arranca agora, meu Pai. Esta pessoa que está perdendo a audição, ela não ouve mais direito, em o nome de Jesus. É um problema de artrite, de artrose, artrite reumatoide, é um problema na coluna, é o bico de papagaio. Meu Deus, onde houver um mal no corpo desta pessoa, eu digo saia esta ferida que não cicatriza, saia este mal que está no calcanhar desta pessoa, chamado, meu Deus, esporão de galo. Eu determino essa tendinite que faz crescer, aumentando o cotovelo. Essa pessoa não pode levantar o braço, em nome de Jesus. Todo mal, ele é arrancado agora, porque há uma unção sobre estas águas. E aqueles que beberem com fé dessas águas, sejam livres em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e beba comigo desta água em nome de Jesus.